A gente vai entrar mais nesse assunto agora com a especialista, né? A gente vai falar mais sobre a poliomielite, a gente vai conversar com a infectologista Joana Dark. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada aqui pela presença, doutora. A gente conversou com o Ministério da Saúde, pelo que tudo indica, a criança com suspeita da doença, né, de poliomielite, não estava com o esquema vacinal adequado. Então, primeiro, eu gostaria da tua análise, né, como infectologista, do que pode ter acontecido. E depois também gostaria de te perguntar, existe a vacina em gotinha e a injetável, né? Qual que é a diferença entre elas? Qual que é a melhor? Qual que é o ideal, o esquema vacinal ideal? Então, a gente tem essas diferenças com relação à vacina, né, os tipos de vacina, e às vezes alguns profissionais acabam se confundindo porque a gente precisa de várias doses e a gente tem 2 tipos de vacina. E os pais e a própria população às vezes fica com dúvida quando levar o filho ao centro de saúde, acaba levando aí algumas confusões. Mas a diferença entre essas 2 vacinas é que uma a gente diz que é de vírus vivo atenuado, ou seja, tem até a possibilidade mínima de produzir uma infecção, e a que a gente chama de vírus inativado. A gente tem priorizado as vacinas que são de vírus inativados, elas são injetáveis, elas são feitas geralmente com 2, 4 e 6 meses, e depois a gente tem 2 reforços, né, entre 5 e 6 anos. Aí lembrando que geralmente a oral, que é de vírus atenuado, a gente prefere que ela seja realizada depois que você fez a injetável, para ter menos risco de complicações, de eventos adversos, de uma possível complicação. Perfeito, doutora. Agora, eu gostaria que a senhora lembrasse para o pessoal, né, que está acompanhando aqui o boletim, qual que é a idade ideal para vacinar, de quanto em quanto tempo os pais precisam levar as crianças, e essa vacina toma mesmo só quando criança, né? Isso, a gente tem aí, geralmente esse esquema vacinal, ele é realizado até os 5 anos de idade, né? Os menores de 5 anos são os mais expostos, e o período de vacinação, a gente faz a injeçãozinha aí com 2 meses, 4 meses, 6 meses, e depois você tem 2 reforços, né? Entre 4 e 5, 6 anos, nesse intervalo é onde você tem um reforço. E a gotinha, que deu origem ao Zé Gotinha, né, o famoso, a gente geralmente faz aí nos períodos de campanha, anualmente, que o governo dá, e aí esse vai evitar a transmissão do vírus selvagem. Perfeito, doutora. Agora, mudando um pouco de assunto, ou melhor, de doença, né, infelizmente, alguns casos de meningite já estão assustando aqui o país. Esses casos que, por exemplo, olha só, nos destaques são, né, Bahia e Espírito Santo tiveram um aumento aí de mais de 100%. Então, eu gostaria que primeiro a senhora explicasse quais são os tipos de meningite, né, as diferenças entre elas, para o pessoal de casa não ficar com essa dúvida, que eu acho que deve ser a principal. Esses casos de meningite que estão aparecendo, é bacteriana, é viral, né? E se existe vacina? Ah, sim, claro. Então, meningite, a gente sabe que é a inflamação das membranas que envolve o nosso cérebro e a nossa medula, é uma camada mais protetora. E essa inflamação, ela pode ser produzida por diversos agentes infecciosos e não infecciosos. Geralmente, a gente tem infecção por bactérias, por vírus, por fungos, por agentes químicos e até por intoxicações e outras causas, protozoários também. Mas o que a gente mais teme são as infecções por bactérias e vírus. E existem algumas bactérias que, dependendo da faixa etária do indivíduo, ele vai ter uma evolução mais favorável ou menos favorável. Existem algumas bactérias que têm até 40% de letalidade. Por isso a necessidade da gente fazer os esquemas vacinais adequados. Alguns tipos de meningite são casos sérios que podem levar a consequências graves, desde sintomas leves até a mortalidade. Geralmente, as que a gente tem mais medo são as produzidas por bactérias, né? Aí a gente tem o meningococo, pneumococo, a Haemophilus influenza e outros vírus, né? Mas assim, circulando geralmente, que a gente tem monitorado muito, são as bacterianas, principalmente meningococo, pneumococo.
E essas, existe vacina para essas? As vacinas, elas são variável, né? Você tem que cumprir o seu calendário de vacina para você estar protegido. Então, por exemplo, com o meningococo a gente tem vacina, que é a chamada ACWY, que cobre uma série de famílias dessa bactéria que acaba sendo letal. Então, a gente tem a meningo-C, tem a ACWY, tanto na rede pública quanto na privada. Para o meningococo, por exemplo, na rede pública, você vai ter acesso se você tiver algum problema de saúde, se for imunossuprimido, dependendo da sua faixa etária. Mas também tem disponível na rede particular. Por exemplo, para o meningo B, você também tem na rede pública para determinadas faixas etárias. E a pneumocócica, que é a mesma bactéria que produz pneumonia, você também tem na rede pública e aí, dependendo da faixa etária, você tem a recomendação. Por exemplo, pneumococo é mais indicado para pessoas maiores de 50 anos, 60 anos, que é o germe mais frequente que causa pneumonia. E aí para os imunossuprimidos. Mas a gente, para prevenir meningite, a gente tem que cumprir o calendário de vacina e fazer todas as imunizações, porque existem vários agentes que podem estar causando meningite. Perfeito. Doutora, além de cumprir o calendário das vacinas, existe outra forma de prevenção da doença? Sim, com certeza, porque aí a gente lembra da forma de transmissão da doença. A doença ela é transmitida por gotícula, então a gente se infecta quando a gente está em ambiente aglomerado, quando a gente tem alguém doente que você acaba se expondo a essas secreções da orofaringe, quando você conversa em lugares com muitas pessoas. E existe um grupo mais vulnerável também, que são aquelas pessoas que vivem em locais que a gente diz com muitas pessoas dormindo no mesmo ambiente, presídios, creches, ambientes de maior aglomeração e também, claro, quando você entra em contato com alguma pessoa doente e você tem esse risco de se infectar. Muitos jovens podem se infectar também, em baladas, em locais onde você tem um ambiente mais fechado e o risco ocupacional, de exposição do profissional de saúde, entre outras variantes. Mas a principal proteção é você ter a consciência de que essa doença existe e tentar se cuidar. E se você souber que alguém teve um caso, se você identificar um caso de meningite, alguém falou para você, na escola do meu filho teve um caso de meningite. Aí isso precisa ser notificado, a vigilância tem que tomar as ações pertinentes, identificar o agente, fazer a quimioprofilaxia para aquelas pessoas que foram mais expostas, aquelas que dormem no mesmo quarto, que estão na mesma sala, e aí fazer também o monitoramento e às vezes o bloqueio vacinal, checar se o calendário está ajustado e até o tratamento precoce de alguns indivíduos. Sim, muito importante todas essas informações, doutora? Aí, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria da gente falar rapidinho da varíola dos macacos. O Ministério da Saúde disse que recebeu as primeiras doses da vacina. E aí eu gostaria de te perguntar, a senhora como infectologista, como você acha que deveria ser feita a distribuição desses imunizantes? Quem está mais exposto à doença? Porque, a princípio, a informação da própria pasta do Ministério da Saúde é de que apenas os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que serão vacinados. O Programa Nacional de Imunização sempre foi muito criterioso na escolha do público, na população-chave com relação à distribuição dos imunizantes. A experiência que a gente vê no mundo é que você está vacinando aquelas pessoas que têm um risco maior de se infectar. Profissional de saúde é importante, com certeza, mas nesse momento não é o indivíduo com maior risco de se infectar, porque a gente tem visto que os principais casos exigem um contato íntimo e mais próximo, um contato íntimo prolongado. Então, a gente tem que rever essas estratégias e buscar esse grupo que tem vindo aos serviços de saúde e fazer uma campanha mais ampliada. Perfeito, Joana Dark, infectologista. Te agradeço muito por todas as explicações e pela conversa aqui. Obrigada. Eu que agradeço, espero ter sido útil. Foi muito obrigada, doutora.